Sentiram a diferença hoje? Sem lobby? Sim, sem lobby. Cada dia mais ninja no computador. Né? Tem que se adaptar. Ah, não, me atrapalha demais quando vocês ficam presos lá. E diminui muito a qualidade da aula e eu me perco fácil também. Quando vocês, toda hora que eu tenho que sair do slide, eu perco a linha do raciocínio com vocês. A aula vai demorar muito hoje? Como é? Ei, Gabriel, me acelerando, olha só, abusado. Não quer perder a novela? Que tem live hoje, é? Sabe, a novela. Vou não quer fazer perder a minha novela. live. Vou fazer minha própria live hoje. Quer ver o Pereirão? Bom, hoje, na verdade, vocês... Não, hoje não vai ser longa, não. Hoje vai ser curta, mas o meu microfone não quer colaborar. Então vai ser sem microfone. Hoje eu vou explicar para vocês um trabalho que vocês vão fazer. E esse trabalho, vocês vão pontuar tanto para a saúde do adulto, quanto para seminário integrador da saúde do adulto, tá? Então, para a saúde do adulto, vai valer 800 pontos, e para seminário integrador, 2.000 pontos, tá? Então, é interessante que vocês prestem bem atenção nessa metodologia, que é diferente de tudo que vocês já viram, tá? Então, prestem bem atenção em toda a técnica que vocês vão utilizar. Eu estou utilizando essa metodologia junto com uma outra professora, que vocês já ouviram eu falar bastante dela, que é a professora Elizabeth Casolato, a Betinha da manhã. Ela é minha parceira de muitos trabalhos, de muitos outros desenvolvimentos exitosos, e eu gosto muito das parcerias que a gente executa, porque ela me traz muitas experiências boas, sabe? E uma dessas experiências que ela trouxe foi de conhecer o método Tracer. Na verdade, esse método foi desenvolvido com os acadêmicos do semestre que saíram agora, que se formaram como enfermeiros, e como prática integrativa, principalmente para o pessoal do seminário integrador, a gente precisa fazer a apresentação de alguns trabalhos diferenciados, né? E assim, dessa forma como a gente está, não tem como fazer isso, né? Não dá para a gente ir para a comunidade, não dá para desenvolver apresentação de trabalho na faculdade, que era o que a gente ia fazer como componente curricular diferenciado aí, fazendo lá na escola, na EMEB, né? Então, não dá para pensar quando que isso vai acabar, ou para pensar se vai ser para esse semestre ou não. Eu já preciso começar a atribuir as notas de vocês. E aí vocês vão ver no desenvolver desses slides que não tem nada a ver com o que vocês já fizeram até hoje. Eu sei que parece que dá um pouquinho de medo, né? Que tudo que a gente não conhece já fica aquela questão de, meu Deus, será que vai ser difícil? Mas, na verdade, o que eu pretendo com vocês é desenvolver competências e habilidades que são inerentes da prática do enfermeiro. E o que me chamou muito a atenção com relação à formação, principalmente dessa turma, é que vocês têm bastante receio e bastante busca pela informação daqueles, principalmente, que não são da área, né? De buscar informação, de buscar propósitos de formação, né, para melhoria contínua aí do seu propósito como enfermeiro. Isso é muito válido, isso é um diferencial com vocês, tá?
Então, eu sempre friso isso muito, né, que eu sou formadora, os professores são formadores de não só profissionais, mas também de leigos, principalmente caracterizando isso, tá? Então, fazer a formação de um profissional que tenha um diferencial com pensamento lógico e estratégico é o que vai diferenciar você na hora que você for lá fazer um processo seletivo no mercado de trabalho, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a área de trabalho. Ô, Pro, deixa eu tirar só uma dúvida. Em seminário integrador, tava vendo hoje e já tem o link de uma prova, né? Já tem link para prova em seminário integrador? Tá lá o link, fala que tem 10 questões e até... Ah, será? Acho que eu vi errado, né? A gente já fez. Já fez. É da prova anterior, Gabriel. Isso, da prova da B1, aquilo ali. Porque tinha o link do trabalho embaixo, aí eu achei que era dessa... Ah, então desculpa, entendi. Não, é porque, na verdade, eu estou aproveitando os espaços anteriores. Mas era de B1. Tá? Beleza, obrigado. Imagina. Bom, deixa eu colocar vocês no grupo antes. Mas naquele mesmo esquema, tá? Podem me chamar a qualquer momento. Vocês estão conseguindo ver os slides? Ainda não. Agora... Não. Foi, agora foi. Foi? Agora sim. Beleza. Bom, então, como eu falei, vocês vão integrar essas práticas de saúde do adulto e como essa disciplina de seminário integrador da saúde do adulto, ela está, essa turma, eu tenho uma variedade de turma, né, de vocês estarem integrados na segunda e na sexta, eu tenho essa facilidade de projetar esse trabalho para vocês dois, além de integrar esses dois componentes curriculares para o mesmo trabalho, ok? E aí vocês vão ver, quando vocês chegarem no campo de trabalho, que dá um baita diferencial você saber executar, né? Aquilo tudo que você aprendeu. Porque eu creio que quando eu estou aqui do outro lado, né, porque ultimamente a gente tem desenvolvido as nossas metodologias de aula, assim, virtualmente, eu não estou conseguindo mais ver os rostinhos de vocês, mas alguns ficam apavorados vendo tanta terminologia, tanta técnica, tanta prática que nunca viu, que desconhece, e que vai ficar com aquele sentimento de, será que eu vou estar apto? Será que eu vou me sentir seguro quando eu tocar um paciente? Porque falta pouco para chegar, né, no estágio hospitalar obrigatório de vocês, né? Então, representando aí pelo que traz nessa linha, né, a teoria na prática é outra coisa, né? Você pode ser aí o supra-sumo Ai, tem uma vozinha muito fofa de um bebê muito gostoso aí do outro lado, mas eu vou pedir, por gentileza, para deixar esse microfone no mudo, porque senão eu vou me atrapalhar aqui para falar, porque eu vou ficar querendo prestar atenção nessa vozinha linda. Bom, então vamos lá. Você pode saber todas as teorias, né? Quando chegar na hora de você desenvolver o procedimento na prática, se você não souber fazer o raciocínio clínico, você não consegue desenvolver um bom componente de linha de cuidado, de pensamento prático desse paciente. Sabe aquilo que eu repito todas as aulas para vocês? Paciente não é receita de bolo. É exatamente o que essa figura representa, tá? Eu preciso saber das teorias? Sim, mas eu preciso saber aprender a pensar na prática. E, por enquanto, vocês estão vendo muita teoria, né? É óbvio, agora não dá para ir para o laboratório, mas dá para a gente pensar como esse componente de forma diferenciada, né? E aí, eu conversando com a professora Betinha, né, de como a gente poderia elaborar essa forma, estando à distância, a gente chegou nesse consenso de
fazer o tracer com vocês. E esse tracer, né, ele é um processo de pensamento caracterizado por uma linha de tomada de decisões, né? Pensando que o tratamento de um paciente vem de uma linha de cuidado. Por que linha de cuidado? Porque o paciente, ele não é um ser único, né? Ele é multifatorial, né? Lembra que eu falo isso nos componentes para vocês, principalmente falando sobre seminário integrador da saúde do adulto, né? O paciente, ele é multifocal. Eu não posso pensar só no paciente que tem AVE sozinho, né? E pensar só nesse diagnóstico, né? E esquecer todos os outros componentes, né? Então, dentro da linha de cuidado do AVE, eu preciso desenvolver protocolos para que eu não esqueça, né, de nenhum outro parâmetro, de nenhum outro processo que vai fazer que esse paciente fique descuidado na sua terapêutica, tá? Então, eu vou promover um melhor diagnóstico e, através dessa promoção do diagnóstico, aí sim eu faço uma intervenção. E aí eu chamo a atenção para vocês dessa propriedade que o enfermeiro tem em determinar terapêuticas a partir de taxonomia, né? Lembra da taxonomia, né? Então, eu tenho a taxonomia, por exemplo, de Wanda de Aguilar Horta, né? E aí, taxonomia de Nanda também, e aí elas delimitam uma linha tênue ali de pensamento científico que é a nível universal, justamente, né, taxonomia é isso, para você uniformizar, caracterizar, oi? Tem gente no lobby, a Fabi. Ué, mas não tem mais ninguém preso no lobby. Ela não está conseguindo entrar. Eu acho que ela deve estar em outra turma, porque, ó, não tem ninguém preso no lobby, ó. Ninguém fica mais preso no lobby. Vou falar para ela entrar de novo. Obrigada, desculpa. Não, imagina, Catinha. Eu acho que ela deve estar... Será que ela não está logando em Seminário Integrador da Saúde do Adulto? Não, mesmo link que eu passei para ela agora. Eu entrei. Agora ninguém fica mais preso no lobby. Olha que coisa linda. Tá. Todo mundo entra sempre preso. Obrigada. Tá, imagina. Bom, então, o enfermeiro, ele tem essa capacidade de prever, né, um bom atendimento para esse paciente, se baseando em um diagnóstico, para ir a partir desse princípio, né, desse pressuposto, né, é para isso que eu estudo, para definir um diagnóstico, para eu estabelecer linhas de cuidados de intervenção. E a partir dessas intervenções, aí eu vou verificar quais foram os efeitos, né, que isso foi alcançado, né? E aí, a partir disso, eu tenho um resultado. Esse resultado foi efetivo, né? E isso cria um processo como um todo, né? E aí a gente chama, então, de processo de intervenção, de processo terapêutico, de taxonomia, né? Esse linha de pensamento, né, ele vai através de todo de um diagnóstico, tá? Então, o princípio de ouro aqui para mim é de coleta de dados, tá? Tanto ela parte do princípio que você coleta esses dados com o paciente, quanto você faz isso com os familiares. É só a partir desta coleta de dados é que eu consigo criar uma concepção, né? É que eu vou ter pontos chaves, tá? Para, a partir daí, fazer escolhas para o meu paciente, tá? Para aí, a partir daí, ter um pensamento crítico, né? E raciocinar, para aí sim, depois fazer um diagnóstico e ter uma escolha terapêutica de plano de decisões para o meu paciente. E aí, como que eu vou fazer isso, né? Dentro dessa coleta de dados aqui, que vocês já tiveram essa aula aqui com relação à sistematização da assistência de enfermagem, eu predisponho tanto a avaliação desse paciente, né, no processo propedêutico, quanto no histórico bem coletado.
Então, por exemplo, eu tenho lá nos membros inferiores desse paciente um processo de edema importante, né? E ele não sabe, por exemplo, que ele tem uma doença renal de base, né? Isso vai gerar um raciocínio clínico para mim, com uma predisposição para uma tomada de decisão. Por exemplo, eu sei que esse paciente tem um edema importante de membros inferiores, logo eu tenho que diminuir a ingesta hídrica desse paciente, porque para onde está indo esse líquido? Eu não sei. Eu preciso fazer uma investigação desse paciente, tá? Para aí depois fazer uma terapêutica. Ué, professora, mas isso não compete somente à equipe médica? Aí é que tá. Esse é o diferencial do enfermeiro. É para isso que serve essa metodologia Tracer, para que você, enfermeiro, o meu futuro Corim Verde, que eu vou ter orgulho em ver a formação, você vai deixar de ser o tecnicista, você tem que ser o ser pensante, você não é só o executor, não é aquele que pega a prescrição médica e só executa. Você sabe por que aqueles itens estão ali. Você sabe pensar além, você sabe prever, né? Você sabe julgar e raciocinar. Quando você estabelece uma linha de cuidado para o seu paciente, você tem o porquê de um início, de um meio e de um fim. A sua equipe multidisciplinar, a sua equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem, elas seguem essa linha terapêutica que você estabeleceu baseado nesses diagnósticos que você traçou. Foi você que descobriu através dessas coletas de dados aqui. E ela precisa ser feita através de pensamentos críticos. E tudo isso são habilidades que vocês aprendem no decorrer da faculdade, tá? Então, eu tenho aí um alinhamento com relação ao processo pedagógico, né, de que vocês estão aprendendo a parte teórica, mas que é extremamente relevante que vocês alinhem isso à parte prática. Não adianta eu vir aqui e vomitar um monte de informações para vocês, e vocês anota, estuda, mas na hora que vê um paciente, fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Corro, porque eu não sei pensar clinicamente, eu não sei desenvolver um plano terapêutico. É por isso que no final das aulas, na maioria delas, eu estou dando uma atividade para a gente pensar junto, como estudo de caso, né? Porque vocês precisam saber da teoria, eu preciso saber como funciona, né, o meu sistema nervoso central, preciso saber como funciona, né, a minha pequena circulação, a minha grande circulação, para eu conseguir identificar o processo de troca gasosa, para decidir, para também identificar como que funcionam os processos patológicos na diabetes e na hipertensão, para só depois disso tudo eu conseguir desenvolver uma tomada de decisão para desenvolver um plano terapêutico do paciente, ok? E aí, a partir disso, eu desenvolvo o que eu falei para vocês até agora como uma linha de cuidado, tá? E dentro dessa linha de cuidado, eu vou transpor uma cadeia de valor, tá? Então, eu vou alcançar um objetivo a partir do que eu tracei, né? Vide história do paciente. Então, eu primeiro diagnostico ele baseado no que eu consegui evidenciar, e aí, sempre lembrando, gente, que eu preciso fazer essa coleta de dados, óbvio, né? Vocês vão aprender termos técnicos, vocês vão aprender propriedades científicas que são inerentes ao pensamento do enfermeiro, só que isso não tem que ser transposto para a família, nem tanto para o paciente, né? Eu já dei aquele exemplo prático para vocês, né, do paciente que você fala assim, o senhor tem diabetes? Aí eu já falei isso para vocês, né? Ele fala, não, minha senhora, que eu sou de Deus, né? Ou se não, aquele paciente que você fala assim, o senhor tem alguma doença? Aí ele fala, não tenho doença nenhuma. Aí você pergunta assim, de outra forma, mas o senhor toma algum remédio todos os dias? Ele fala, tomo. Para que esses remédios? Tem esses daqui, aí ele te dá todas as cartelas, aí você verifica que um é para diabetes e o outro é para hipertensão.
Quer dizer, ele entende que ele não tem nenhuma doença porque as doenças que ele tinha foram controladas, né? Mas são doenças crônicas. Então, tudo depende como a forma que você emprega as perguntas para esse paciente, né? Não adianta sair falando de formas e termos técnicos com essa família e com esse paciente que você não vai coletar uma história rica e que seja de grandes subsídios para você. A partir do momento que você diagnostica esse paciente, lembrando lá da sistematização da assistência de enfermagem, eu preparo esse paciente para ir, sim, intervir junto com a minha equipe multidisciplinar, tá? Então, por exemplo, você recebe um paciente extremamente desnutrido, né, dentro da sua clínica, né, sei lá, eu vou dar para esse trabalho, até agora eu estou explicando o que é esse método Tracer para vocês, para depois falar como que vai funcionar. Mas um exemplo vamos supor que esse estudo de caso que vocês recebam, o paciente está extremamente desnutrido, tem um IMC, né, um índice de massa corpórea muito, muito baixa, né, além das propriedades nutricionais, abaixo das propriedades nutricionais que ele deveria ter, e aí você percebe que ele precisa de um especialista para rever essas propriedades nutricionais que ele vai receber, né? Ou seja, ele vai precisar de uma dieta mais equilibrada, né? Uma dieta hiperproteica ou hipercalórica, mas é você que vai colocar isso em prescrição? Não, é uma nutricionista, um nutricionista. Então, mas o que cabe a você quanto enfermeiro? Cabe a você, como intervenção, solicitar a avaliação de um especialista, tá? Deixa lá como item, solicitar a avaliação de nutricionista. Você pode fazer isso? Sim, está dentro da sua alçada, está dentro dos seus determinantes e condicionantes quanto enfermeiro de solicitar um nutricionista para avaliar esse paciente. O que não pode é você deixar passar reto e esse paciente fica com Ctrl+C, Ctrl+V de prescrição e ninguém avalia esse paciente, tá? Para aí, essa intervenção proceda de forma a recuperar e reabilitar esse paciente, né? E aí, isso vem a corresponder num período de monitoramento e manutenção desses cuidados, porque, afinal, quem vai monitorar todos esses dados para prevenção, né, de que isso volte a evoluir de forma negativa, é você mesmo, enfermeiro. É você que vai monitorar se aquele plano terapêutico que você colocou como intervenção, inicialmente aqui, está dando certo, né? Então, você colocou lá que aquele paciente precisa deambular pelo menos 3 vezes ao dia. Só que você verificou que durante uma semana esse paciente começou a ficar extremamente cansado, né, dispineico, aos mínimos esforços. Então, você, como monitoramento disso, você vai mudar essa prescrição, você vai diminuir essa proposta de recuperação e reabilitação desse paciente. Talvez a movimentação no leito seja mais efetiva para esse paciente, tá? Então, qual que é o objetivo, então, desse trabalho, né? Então, vai proporcionar para vocês, né, a experiência de analisar essa linha de cuidado de uma forma integral, tá? E aí, estabelecer dentro dessa disciplina, não só de saúde do adulto, mas também dentro do Seminário Integrador da Saúde do Adulto, e vocês vão entender por quê, já que até agora a gente falou das competências que tangem as disciplinas que na saúde do adulto vocês têm a fisiologia e a patologia, né, que envolvem essas doenças. E no Seminário Integrador de Saúde do Adulto, vocês têm todos os componentes que o enfermeiro pode adequar no SUS, né? A gente pode definir aí intervenções e propostas para fazer um raciocínio clínico e um plano terapêutico, além de um plano de alta, tá? Que esse daqui vai ser a chave de ouro para que vocês consigam uma boa avaliação, uma boa nota deste trabalho.
E aí eu já vou chamando a atenção para vocês de como que vocês vão traçar tudo isso daí, ok? Como que faremos isso então, professora? Bom, o método Tracer, na verdade, eu até parabenizo a professora Elizabeth, porque ele é utilizado em auditorias, tá? Então, vamos supor, vocês chegam lá, você é um enfermeiro auditor, faz parte de uma equipe multidisciplinar, e aí essa equipe multidisciplinar chega lá na UTI, pega um prontuário X, e aí eles vão, através desse método Tracer, eles vão verificar se o paciente X, né, que foi recebido na unidade de terapia intensiva, sei lá, por um IRC, né, se ele foi submetido a todos os protocolos do início até a atual, né, localização, né, que seja na unidade de terapia intensiva, ou seja, na unidade clínica, se ele foi submetido, né, de forma exitosa a todos esses protocolos, porque se um for avaliado, todos, na grande maioria, estarão exitosamente inseridos dentro desse protocolo, né? Ele direciona, então, o olhar desse enfoque assistencial, né? Para saber se esse cuidado está sendo feito de forma de qualidade, sendo prestado de forma exitosa, como eu já tinha falado anteriormente, tá? Só que aí, o que a professora Elizabeth fez? Ela pegou esse método Tracer e aplicou dentro da instituição, né? Colocando como exemplo, principalmente para os alunos que estão no 9º e 10º semestre dos estágios, né? Então, a gente pega um prontuário, faz isso dentro do estágio hospitalar, né? Pega um prontuário e dentro desse prontuário vai lá destrinchando ponto a ponto, né, os passos que esse paciente seguiu dentro do componente hospitalar, se ele seguiu todas as etapas inerentes para um bom processo e uma boa prática terapêutica na qual ele está inserido, tá? E aí, para nós, enfermeiros, ele amplia essa visão dos processos de cuidado, né, com relação ao planejamento. Então, você verifica, né, se eu poderia ter aplicado uma estratégia diferente com relação à assistência desse paciente, né, ou se não, se eu poderia ter avaliado de uma forma diferenciada, e isso te dá uma nova visibilidade para novos planos terapêuticos, né? Não fica você seguindo aquela mesma terapêutica, aquele mesmo cuidado, né? Como se fosse uma receita de bolo. Então, o paciente chega para você, você faz os mesmos diagnósticos, né? Risco de queda, risco de infecção, risco de broncoaspiração. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos ser os enfermeiros diferenciados que olha globalmente esse paciente, né? E é isso que vai fazer a diferença quando vocês forem aceitos em processos seletivos, tá? Você olha a prova e você fecha os olhos e você lembra de todas essas interfaces que vocês apresentaram, que vocês viram aqui de forma diferenciada, tá? Vocês sabem avaliar esse paciente de uma forma não técnica, tá? Bom, como eu falei para vocês, o foco, então, é o paciente, né? Eu analiso esses documentos que eu vou disponibilizar para vocês, né? Não vou falar para vocês que a gente vai lá se a gente estivesse em ambiente de aula, né? O importante agora desse momento que a gente está vivendo no Covid não é se lamentar ou ficar criando paradigmas de vitimismo. Ai, meu Deus, não vou me formar de forma correta. Ai, meu Deus, porque, ó céus, ó vida. Não, né? Não está sendo possível nos encontrar presencialmente, vamos criar novas estratégias para que as aulas sejam da melhor forma possível, para que vocês não sejam prejudicados e consigam aprender, né, e absorver o conteúdo como se fosse no ambiente presencial, né? E aí, não dá para pegar um prontuário? Não dá para pegar um prontuário. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou escrever um estudo de caso. Paciente foi admitido, tananã, tananã, vou escrever toda a história desse paciente. Então, hoje, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para uma médica que é muito amiga minha,
e pedi para ela escrever uma prescrição médica para um paciente. E falei quais são os diagnósticos que esse paciente tem, que é tudo aquilo que vocês já aprenderam comigo em saúde do adulto, tá? Para quê? Para que vocês saibam avaliar uma prescrição médica, para que quando vocês vejam uma medicação X, sei lá, vocês viram pegaram uma prescrição médica a primeira vez na vida e encontraram isso daqui. Peraí. Que o meu negócio parou de escrever. Ai, tá torto. Vamos supor que vocês peguem uma prescrição médica e tem assim, uma medicação escrita assim. Vocês sabem o que que é? Não. Eu, particularmente, não, professora. O quê? Não, nem. Hidroclorotiazida? É hidroclorotiazida. Quem já conhece, já trabalha na área, sabe que é hidroclorotiazida. Mas quem não trabalha, gente, vai olhar isso aqui e falar, Senhor, o que é isso? Não sei, né? Porque nenhuma bula vai falar para você que isso aqui é hidroclorotiazida. Você aprende isso na prática só, tá? Então, a finalidade de vocês fazerem esse trabalho é aproximar vocês da prática versus teoria, tá? Então, eu pedi para ela, Ari, por favor, faz uma prescrição para mim de um paciente que tem XYZW, tá? De acometimentos. E coloca aí tudo que ele iria utilizar. E aí ela colocou para mim. E aí qual que é a intenção? Que vocês busquem, né, nas diretrizes, por que esse paciente está usando tal medicação? Ah, ele está usando hidroclorotiazida. Alguém sabe o que é hidroclorotiazida? É um diurético, não é, Pro? Diurético, né? Então, vamos supor que esse paciente era portador de RAS, né? Então, ele está usando a hidroclorotiazida porque ele tem RAS. Aí, você vai pesquisar, a gente vai ter aula de RAS ainda, tá? Qual é a classe da hidroclorotiazida dentro desse distúrbio crônico aqui, tá? E aí, você vai verificar que por que ele está tomando RAS em vez de um IECA, em vez de uma medicação que vai fazer com que faça outros inibidor, como, por exemplo, o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Tá? Então, a intenção é que vocês não só olhem uma prescrição e falem, então, quer dizer que ele está usando metformina e não insulina por conta de X, se vocês consigam fazer, né, que esse pensamento que estava todo desorganizado aqui, vire uma linha de cuidado organizada. Entendem qual que é a proposta? Sim, Pro. Eu entendi, professora. Tá. E aí, o que vocês vão verificar desse estudo que eu vou passar para vocês, né? Porque aí, dentro dessa história clínica, vocês vão ver lá, vocês vão ver tudo que eu vou passar para vocês, né? Vocês vão avaliar o que vai estar certo, o que vai estar errado, os exames que esse paciente fez. Então, vai ter desde exames simples a exames mais complexos, né? Então, o que são exames simples? Uma urina 1, um raio-x de tórax, exames mais complexos, uma tomografia, tá? E aí vocês vão ver dentro do setor de entrada, né? Qual que é o setor de entrada de toda a unidade hospitalar? É um pronto atendimento, né? Ou um pronto-socorro. Por que eu tenho que ter esse pronto atendimento ou um pronto-socorro? Senão fica desorganizado o meu fluxo de sistema como uma conjuntura complexa, né? Já pensou se o paciente não tiver
um direcionamento para seguir, ele vira o perdido dentro desse setor, ok? Então, dentro desse setor de atendimento, quais foram os sinais e sintomas que ele entrou, né? Então, chamou atenção para você, vou aproveitar o PA de pronto atendimento e vou pegar essa PA de pressão arterial aqui, tá? Te chamou a atenção que ele deu a entrada nesse pronto atendimento com um nível pressórico elevado, tá? Ele chegou lá dentro do pronto atendimento com uma PA sistólica de 190, né? E isso não está dentro dos fatores de limítrofes, tá? Os exames realizados e quais foram as justificativas, né? Por que ele fez uma urina 1? O que tinha na história desse paciente que ele fez um exame de urina 1? Ah, ele fez porque o médico quis pedir. Não, peguem lá na história o que tinha relatado que esse paciente fez a urina 1. Ah, estava relatando que ele tinha ardência urinar, disúria. Vamos aprender a escrever em termos técnicos. Disúria. Ele estava relatando disúria, então o médico pediu uma urina 1 para esse paciente, tá? Para ver os níveis de acometimentos, né, com relação à infecção, tá? Se esse paciente tinha elegibilidade para algum protocolo, né? Já falamos aí, por exemplo, no nível do AVE. Quem faz urgência comigo já sabe, por exemplo, de elegibilidade para o IAM também, né? Ele chegou com algum desvio de rima? Ele chegou com algum déficit neurológico? Olha, esse paciente chegou falando que estava há 3 horas sentindo dormência em membro superior direito. Ele era elegível para um protocolo de AVE, por exemplo. Por que ele não foi? Por que ele não entrou nesse protocolo? Entendem? Resultados encontrados, né? Vocês vão ver que vai ter vários resultados de exames. É o que chama atenção para você nesses resultados de exames, né? Os leucócitos, nível de sódio, de potássio, os medicamentos indicados, tá? E as suas implicações terapêuticas, né? Igual eu falei para vocês, a prescrição já está aqui, já está no meu celular, já está pronta, né? Para que serve cada medicação? No que vai implicar, tá? Com relação à resposta hemodinâmica. Hipótese diagnóstica inicial. Com o que esse paciente entrou? Não necessariamente com o que esse paciente dá entrada, vai ser com o que ele vai sair, tá? A hipótese diagnóstica é o que determina, né, a minha suspeita. Eu estou suspeitando de algo. Todos esses exames aqui vão me dar, né, um melhor baseamento para eu proceder à terapêutica desse paciente, para aí sim dar um diagnóstico especial para ele, tá? Avaliação multiprofissional de especialistas, igual eu dei o exemplo desse paciente que estava emagrecido, né? Posso dar alguma outro tipo de avaliação para esse paciente? Pode, dependendo da avaliação geral desse contexto. Intervenções e conduta, né? Para onde esse paciente evoluiu, né? Eu mandei ele para qual setor? Ele estava evoluindo hemodinamicamente muito mal, teve que ir para a UTI, ou ele foi para a clínica médica mesmo, ok? E aí, esse paciente, ele segue, né? Aqui, como vocês estão vendo, essa setinha aqui, significa que ele tem todo um segmento dentro da rede hospitalar, né? Então, ele tem a consulta inicial, que é lá no pronto atendimento, né? Ou pode ser que seja dentro de um consultório mesmo, que eu vou contar a história desse paciente. Ele foi para uma consulta de rotina, tá? E dentro dessa consulta de rotina é que foi evidenciado os parâmetros chaves, tá? E depois foram feitos os exames diagnósticos, ou se não, esse paciente estava, depois desses exames diagnósticos, esse paciente foi solicitado o que para ele? Foi solicitado ambulatório, internação, ou ele teve que ser encaminhado para a cirurgia, tá? E aí vem o plano de alta, que eu falei para vocês. Qual é a importância do plano de alta hospitalar desse paciente? A questão é que grande parte dos pacientes que estão em tratamento hospitalar, eles são
não fazem ideia da morbidade que eles têm, né? Não tem crítica de morbidade, ok? Então, vamos dar um exemplo bem prático. Sabe, um paciente, imagina aquele paciente que chegou falando, né? Chegou com um leve desvio de rima, mas chegou falando, e aí, no decorrer da sua internação, foi diagnosticado um AIT, só que desse AIT ele desenvolveu um AVE mesmo, e aí esse AVE não foi possível trombolizar, enfim, ele ficou com déficit com relação à deglutição, e ele vai embora com uma sonda nasointeral. Esse paciente não fazia uso de sonda nasointeral antes, tá? E aí, quando ele vai embora para essa sonda nasointeral, vocês têm que entender que durante a estadia hospitalar, ele recebia a sonda lá, a medicação por sonda, né? Recebia alimentação por sonda, com bomba de infusão. E quando ele for para casa, ele vai fazer tudo isso sozinho, sem ajuda de ninguém. Quem vai fazer essa orientação para ele? São vocês, enfermeiros, tá? Vocês é que vão fazer essa orientação dentro do plano de alta hospitalar. O mesmo funciona, por exemplo, para pacientes que saem com ostomias, né? Sei lá, o paciente saiu com uma bolsa de colostomia, né? Entrou com uma pele íntegra na região abdominal, fazendo eliminações fecais, né? Por via normal, pelo esfíncter anal, tá? E ele sai com uma bolsa de colostomia na parede abdominal. Ele nunca fez o cuidado dessa bolsa, né? Quem fazia tudo isso, a troca, a limpeza, era a equipe de enfermagem. E agora, quem vai fazer isso por ele? Né? Então, a equipe que vai... a família que vai cuidar desse paciente, ou ele próprio, precisa ter uma orientação com relação a essa alta, né? Como que ele vai proceder com relação aos cuidados daqui para frente. Tá? Então, como vai ser essa medicação? Como vai ser a limpeza? Quem vai ceder esse material para ele? Muitas das vezes os pacientes saem de ambiente hospitalar sem ter o mínimo de informação necessária para esse plano de alta hospitalar. E é aí que os pacientes ficam perdidos na rede. Aí ele vai parar lá na UBS, ou vai para a UPA, ou volta para um hospital qualquer, porque ele não sabe, né, qual é a linha que ele vai seguir, tá? Então, aqui um exemplo, né, de linha de cuidado, que resume bem legalzinho esse tracer, é uma mãe, né, que é inserida, né, a gestante e o recém-nascido dentro do SUS, né? Então, ela entra aí com essa suspeita de gravidez, né, dentro da rede cegonha, e aí ela é acolhida na UBS, né? Então, se ela é uma não gestante, essa mulher vai ser orientada com ações da linha de planejamento de saúde da mulher, que eu já até expliquei isso para vocês em seminário integrador da saúde do adulto, que o enfermeiro faz parte dessas linhas, né, de estratégia, né, e aí ela vai ser inserida com relações a ações de promoção, prevenção e tratamento de doenças ou do nível reprodutivo de planejamento familiar. E se ela estiver gestante, então ela é inserida nesse cuidado de pré-natal, né? Se ela não for de risco, né, ela vai seguir a avaliação de risco gestacional e vai ser inserida, primeiro ela vai ser avaliada com relação ao risco gestacional, né, e aí ela vai ser encaminhada para a maternidade de baixo risco para um sistema de parto normal. Agora, se ela for avaliada com uma gestante de risco, né, que quem entra nesse componente aqui? Então, hipertensas, diabéticas, gestantes que estão aguardando, que estão esperando gemelares, por exemplo, tá? Elas já entram nessa linha de gestação de risco, tá? E aí ela precisa de consultas com especialistas para aí já fazer uma programação de UTI para ela e para o bebê. Isso é uma metodologia tracer de linha de cuidado dentro da linha de gestante. E isso, só para vocês terem uma ideia, com relação ao plano de alta, que é o que vocês vão desenvolver, além do preenchimento desse formulário, né, que eu vou dar para vocês na próxima aula,
Na verdade, eu vou colocar ele no AVA e eu posso também disponibilizar para os representantes, tá? Mas o plano de alta hospitalar, para que a gente tenha essa continuidade do tratamento, ela está disposta nessa portaria aqui da Política Nacional de Hospitalização com relação a essa publicação de 30 de dezembro de 2013, tá? Então, depois dessa promulgação, eles preveram que tanto os familiares quanto os pacientes têm direito a essa continuidade, né, com relação à informação do autocuidado e da autonomia que eles tiveram pressupostamente no atendimento hospitalar, para que eles consigam implementar isso dentro do ambiente não hospitalar, tá? Bom, aqui esquece esse 1.000 pontos, porque eu já falei para vocês quantos pontos vai valer, eu esqueci de apagar esses 1.000 pontos. Professora. Oi? A Grace falou que ela tá com problema na internet e não tá conseguindo entrar, tá? Ela caiu da aula e não tá conseguindo voltar, ela só pediu para notificar você, tá bom? Não, tudo bem, depois vocês, para quem tá caindo, é só ver a gravação da aula, porque, ó, hoje ninguém ficou preso no lobby, vocês estão em 57 alunos agora. Sim. Tá bom? Bom, e aí, como eu disse para vocês vão receber esse trabalhinho no informe que eu vou dar para vocês, um impresso que vocês vão estratificar todas essas informações, tá? Então, vocês vão coletar todos esses eventos do paciente, as medicações, quando ele entrou e tudo mais, tá? E aí, o que acontece? Vocês são um grupo grande, né, com relação a fazer o trabalho individual. E aí, o que eu estava pensando na hora que eu fui postar aqui a disciplina para vocês? Vocês vão fazer de duas formas esse trabalho, tanto a parte escrita, tanto quanto a parte apresentada. A parte escrita vai ser com relação ao preenchimento desse formulário, e a parte apresentada vai ser a gravação de um vídeo caseiro mesmo, sabe, com o próprio celular de vocês. Eu pensei de vocês fazerem em grupos de 5 pessoas no máximo. Não são 6, não são 7, são 5 no máximo, tá? E aí, como que vocês vão fazer isso? Por exemplo, tem um aplicativo, vocês podem usar o Teams também, mas vocês podem usar um outro aplicativo que é bem legal, que dá para vocês colocarem a face de todo mundo junto, que agora eu esqueci o nome, vou ter que minimizar aqui que está na minha área de trabalho, peraí. É o Zoom? Obrigada. É o Zoom. O Zoom, vocês conseguem fazer com que todo mundo participe. Então, por exemplo, vai ter uma determinada aula que eu vou falar assim para vocês, olha, hoje vocês vão usar esse pedaço da aula para fazerem uma gravação com o Zoom, né? Ou para se reunirem com o Zoom, ou se quiserem fazer a reunião pelo WhatsApp. Bom, por onde vocês acharem melhor, para fazer essa gravação. Só que todos precisam participar dessa gravação. Não dá para só um gravar, né? Esse método, o plano de alta, né? Ou com relação ao preenchimento do impresso. Vocês conseguiram compreender? Sim. A minha internet travou quando você estava falando a última parte. Tá, eu estava falando da gravação, Gabri. É o Gabri que está falando? Isso. Tá, então vocês vão... tem alguns aplicativos que vão facilitar de vocês fazerem essa gravação. Tanto o Zoom... Vem aqui, Gabi. Então eu vou disponibilizar para vocês o impresso para vocês coletarem os dados, Zoom, tá? É um aplicativo para todo mundo falar junto? Eu não conheço. Chama Zoom. E aí, esse Zoom, vocês conseguem falar todos ao mesmo tempo, né? Com reuniões, como se fossem reuniões.
E aí, a partir dessa reunião, vocês vão montar uma apresentação de 5 minutos. 5 pessoas, 5 minutos, tá? Através desse plano de alta. Então, eu vou apresentar o caso para vocês, vou deixar disponível lá na semana que vem, falar, olha, esse é o esse é o paciente, tá? Aqui é o estudo de caso dele. Aqui é a prescrição, aqui são os exames, e vocês vão fazer o plano de alta. Os 5 precisam falar, tá? Se os 5 não falarem, os 5 não recebem nota. Por que tem que ter o formato do Word, né? Na ABNT, bonitinho. Primeiro, porque eu preciso ter um registro disso comigo, tá? E aí vocês vão descrever toda essa parte do plano de alta desse paciente e também para eu ter registrado quem são os membros do grupo, tá bom? Porque fica mais fácil para eu fazer. Então, professora, desculpa, vai ficar um trabalho. Professora? Oi? Desculpa. Então vai ser um trabalho individual e um trabalho em grupo? Não. Eu estava pensando em fazer só individual. Mas aí as salas de vocês são enormes. Se vocês fizerem só individual, como que eu vou fazer para vocês apresentarem isso? Vai demorar, assim, 2 semanas para vocês apresentarem isso. E aí, uns minutos antes de eu sentar aqui, eu pensei no Zoom, que é um aplicativo muito bom para vocês conseguirem fazer isso. Dá para vocês fazerem em grupo. Não precisa fazer reuniões. É só usar essa plataforma. Ô, Pro, mas a dúvida é, a escrita é individual, mas a apresentação vai ser em grupo. Não. Os 2 são em grupo. Isso que eu tava em dúvida também. Não, Okay. Os 2 são em grupo. Só vou trocar depois aqui a apresentação desse daqui, porque não é individual, tá? Vai ser em grupo. Então tá 5 ótimo. pessoas. Ok. Tá bom? E aí vocês vão gravar essa metodologia que vocês vão utilizar e vocês vão apresentar em determinada aula para mim. Na semana que vem, eu vou mostrar para vocês o estudo de caso, qual vai ser. Vou dar o impresso para vocês, vou mandar a prescrição médica para que vocês comecem a se basear e ter subsídio para fazer o trabalho, ok? Até a data também para vocês entregarem. Então, lembre-se, são 800 pontos, tá? Que vale para a saúde do adulto, mais 2.000 pontos que vale para seminário integrador da saúde do adulto. Tudo bem? Ok, Pro. Tudo. Bom, e aí já me antecipando para amanhã, porque amanhã eu não encontro vocês, né? Dia Mundial do Enfermeiro, que teve um ano que eu estava com vocês nessa época, né? Conhecimento, dedicação e compromisso são os princípios que fazem a diferença. Essa é minha função aqui com vocês, formar profissionais diferenciados. Não adianta só saber no papel, não adianta só ter uma carteirinha com uma foto e um número de conselho. Vocês têm que saber o que vocês estão executando, porque são vidas que vocês estarão traçando planos e fazendo objetivos, tá? E, através disso, vocês terão equipes para liderar em consonância com tudo isso, né? Então, nada melhor do que aproveitar esse tempo que vocês têm comigo para estipular o que a enfermagem é para vocês, tá bom? Ok, pronto. Alguma dúvida? Professora, eu sei que a senhora falou que são 5, não são 6, mas não dá para deixar um grupo de 6? Não. Porque assim... Não, é porque assim, a gente já tinha um grupo e a Cláudia entrou no nosso grupo, ela não conhece ninguém na sala. O velho golpe. Não, é de verdade, porque ela entrou e aí logo em seguida as aulas pararam, né? Uhum. Tá, deixa eu ver. Tem mais verdade, alguém? Professora, é verdade. É verdade esse bilhete. Tem mais alguém?
Se manifeste agora ou cale-se para sempre. Ô, Pro, Oi? a Márcia. Eu sou do 10º, Sim. também não conheço ninguém dessa sala. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É que eu tô achando estranho que você não tá aparecendo na tela para mim aqui. Ah, deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Não precisa abrir a câmera. É o seu nome. Agora tá aparecendo o seu nome. Ah, tá, meu nome. Então, não conheço ninguém, nunca fui na aula. Você nunca veio em nenhuma aula presencial? Não, porque Eu também não. A Elisângela arrumou pra minha grade depois que aconteceu isso, entendeu? Porque eu entrei como DP. Tá. Quem mais que tá sem grupo nenhum? Professora, eu acho que eu não vou ter grupo. Ô, Então, Jonathan. aí vocês podem consolidar um grupo. Porque, por exemplo, Tá. Márcia, você tá no grupo dessa turma? Não tô. Como você recebe os comunicados de prova, atividade, essas coisas? Eu falei com você pessoalmente, você me mandou o link, tudo bonitinho, pelo WhatsApp. Tá, então faz o seguinte. Ô, Jonathan, você tá sem grupo? É. Tem mais alguém que tá sem grupo? Eu, Caroline. Eu, professora Grace. Tá, a Grace eu tenho contato. O Jonathan eu acho que eu não salvei. Ó, faz um favor para mim, Jonathan, Caroline, eu acho que a Carol que tá sem grupo, Carol? Isso. Você tem meu contato também, não tem? Tenho. Então todos também, esses vocês me mandem um oi, que aí eu coloco vocês todos num grupo só, pode ser? Pode. Sim. Pode, obrigado. Tá bom? Pode ser, Pro. Aí vocês colocam assim, Pro, tô sem grupo, para eu saber o que é, senão eu fico perdida. Tá. Tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Então, E tá bom. as atividades, a nota das atividades que eu fiz, mas que lá mostrou que eu fiquei ausente. Você ficou de ver para mim, lembra? Ô, Grace, deixa eu ver isso com você no particular, pode ser? Tá bom, Pro. Tá bom? Tá. Gente, mais alguma dúvida com relação a esse trabalho? Não. O grupo pode ser difícil? Agora não, né? Só depois, que vai me deixar desperucado. Ah, isso é como sempre. Vocês não vêm me deixar O grupo vai desperucado, poder não, ter hein? 6 pessoas, Pro? Ah, é a Su que tá falando? Não. Não, é a Mayara. Mas é do grupo da Suelen? Sim. Pode. Valeu. Mas é muito princesa mesmo. Obrigada, Pro. De nada. E 8 Pro? Ah, O Pro, Gabriel, de novo. oi, Gabi. Você vai disponibilizar esse material na próxima aula, certo? Sim. Ah, tá bom então, só isso. Dúvidas? Acabou a aula? Ah, tá, vou assistir a novela agora. Nem pra falar que vai ler um livro. Vai responder a atividade seminário integrador, menino. Tchau, Pro, boa noite. Nossa, que sala sincera. Né? Vou comer um hot dog, então, tá, Pro? Tá bom, amor. Vai lá. Boa noite, viu? Tchau. Agora eu saí do serviço e vou pra casa, então tá todo mundo falando que vai. Boa noite. Bom descanso, Ricardo. Tchau, boa noite, gente. Boa noite.
Quem tá falando? Carla, Lucas, Rosimeire, Wanda, vocês têm alguma dúvida? Professor, eu só esqueci de desligar. Ah, tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Meire. Boa noite, Wanda. Boa noite. Então, eu entrei um pouquinho tarde, cheguei um pouquinho atrasada. Você poderia explicar, por favor? Não foi incômodo? Ixi, Wanda, só que assim, foram 1h23 de explicação. Certo. Você consegue